Daí você acaba seu treino, faz seu cardio. Quando chega na sua mochila, você percebe que você esqueceu o seu whey. Pronto, o treino não adiantou de nada, porque você vai perder o momento da janela anabólica, seu corpo não vai aproveitar os nutrientes que ele precisava para a hipertrofia. Resultados agora só no próximo treino. Mas será mesmo? No vídeo de hoje, eu quero tentar tirar qualquer dúvida em relação a isso. Falar um pouco dessa tal janela de oportunidades, tão difundida, tão divulgada, especialmente aí pela galera mais roots do treino. Então vamos para a vinheta para a gente tentar entender se precisa ou não tomar whey assim que você acaba de treinar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você quer ajudar o nosso crescimento, fazendo com que mais gente tenha acesso a esse tipo de conteúdo, clica no gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a vencer o algoritmo do YouTube e fazer com que nossos vídeos cheguem em mais pessoas. Bom, vamos lá. Janela anabólica de oportunidade. Antes da gente falar se isso existe mesmo, a gente precisa entender primeiro do que a gente está falando. Às vezes isso não é algo que você vai estar muito familiarizado, embora muito provavelmente essa ideia já tenha passado perto de você. Talvez não com essas palavras, não com esse nome. Basicamente, então, tem a teoria que vai existir um tempo limitado após o treinamento para a gente conseguir otimizar as adaptações musculares relacionadas ao treino. Normalmente se fala em torno algo ali de 30 até 60 minutos. Então, de acordo com quem acredita e quem defende essa ideia, consumir a proporção adequada de nutrientes não vai apenas facilitar o aumento da proteína muscular, mas vai fazer isso de uma forma super compensada que vai maximizar a resposta hipertrófica, se comparado com uma ingestão mais tardia, que comprometeria seriamente os resultados. Existem ainda alguns estudos que vão além disso. Alguns pesquisadores, eles alegam que o momento da ingestão dos nutrientes acaba sendo mais importante do que a quantidade de nutrientes que você vai ingerir ao longo do dia. E dependendo aí do quanto você sabe já sobre nutrição, mesmo sobre nutrição esportiva, pode parecer até absurda essa informação. E ela é mesmo. Mas isso não é um devaneio isolado, baseado em nada, assim, né? Para entender a origem disso tudo, precisamos recorrer à literatura. Então existem sim alguns estudos que mostram um certo grau de evidência, que mostram que a síntese muscular acaba sendo maior quando a ingesta é feita imediatamente após o estímulo do treinamento, comparado à ingestão no momento mais tardio. Mas como esses estudos são? Um desses estudos mostrou que cães consumiram uma mistura ali de aminoácidos após uma atividade de 150 minutos na esteira. Eles tiveram um acúmulo de proteínas musculares significativamente maior do que aqueles que consumiram no momento mais tardio. Embora até tivesse uma certa significância científica e estatística, a gente tem que levantar alguns pontos sobre esse estudo. Então, assim, se a gente pensar, né, um trabalho, um ensaio realizado em animais, realizando treinamento aeróbico de longa duração, não vai ser a melhor forma da gente analisar a resposta metabólica pensando num resultado de hipertrofia. Teve um outro estudo, esse sim realizado em seres humanos, que mostrou que a síntese de proteína muscular foi sim significativamente maior em indivíduos que consumiram imediatamente após o treinamento, em oposição a um grupo que consumiu proteína 3 horas após. Mas mais uma vez a gente vai ter alguns probleminhas com esse estudo. O problema é que mais uma vez o treinamento proposto no trabalho envolveu treinamentos aeróbicos de longa duração. Então, se a gente for comparar com o estudo anterior, a única diferença, a única melhora no trabalho foi que em vez de cachorro eles utilizaram seres humanos, mas o estímulo ainda continuou sendo inadequado, né? Treinamento aeróbico de longa duração, de intensidade moderada, acaba não sendo a melhor forma da gente ter um estímulo de hipertrofia. Então esse trabalho continua tendo um fator inadequado para a gente, que é o treinamento, que não é o ideal porque a gente está procurando analisar. Porque vamos concordar, né, que o exercício aeróbico de longa duração não é uma atividade de construção muscular. Por outro lado, a gente teve um estudo, sim, que ele investigou o impacto da ingestão aguda de nutrientes imediatamente após um treinamento resistido. Vai ser, sem dúvida, um indicador melhor de resultado de hipertrofia, que é o nosso objetivo na discussão de hoje. Nesse estudo em questão, ele não observou nenhuma diferença significativa entre os indivíduos que ingeriram proteína imediatamente após o treinamento ou aqueles que ingeriram 2 a 3 horas depois. Mas, mais uma vez, a gente precisa ter um pouco de cautela ao analisar esse estudo. Porque quando a gente mede síntese muscular aguda,
síntese de proteína muscular aguda, isso não necessariamente vai gerar uma correlação com ganho muscular crônico, que é resultado aí de longos períodos em treinamento mais adequado. Então, mais uma vez, cuidado aí ao tomar algumas conclusões. Idealmente, né, os efeitos do tempo de ingestão de proteínas podem ser melhor determinados em estudos de análise de treinamento resistido em longo prazo, que vão avaliar o crescimento real muscular. A gente vai ter uma série aí de estudos longitudinais que têm se esforçado para determinar o efeito da ingesta proteica no crescimento muscular a longo prazo. E a gente está falando aí de pelo menos 6 semanas de treinamento. Então, o estudo que a gente vai ter aí, que os principais defensores da janela metabólica mais usam como argumento, é um que ele distribuiu aleatoriamente homens idosos em 2 grupos para realizar um treinamento de resistência 3 vezes por semana ao longo de 12 semanas. Então, a única variação que houve entre esses 2 grupos foi que no primeiro grupo ele teve uma ingesta de 10 gramas de proteína imediatamente após a sessão de treinamento. E o segundo grupo foi ter essa ingesta proteica 2 horas após. E os resultados mostraram um aumento na área de secção transversa do músculo e um aumento na área média das fibras do quadríceps no grupo que teve a ingesta proteica imediata, enquanto o grupo que atrasou a ingesta proteica não teve nenhum resultado. Então, a princípio, parece que a gente tem evidências fortes para encerrar a discussão e concluir o assunto, né? Calma, não tão rápido. Esse estudo clássico da janela anabólica, ele teve várias limitações e algumas inconsistências bem importantes. Então, primeiro, o tamanho do estudo foi muito pequeno. Eles analisaram apenas 13 indivíduos, sendo que 7 eles colocaram no grupo de ingesta rápida e 6 no grupo de ingesta tardia de proteína. E a gente sabe que um número tão pequeno de indivíduos acaba comprometendo o valor estatístico do estudo, diminuindo um pouco o poder de confiança que a gente vai ter nesse trabalho. E a gente teve também um problema importante aí na dose de proteína ofertada. Os 2 grupos eles receberam apenas 10 gramas de proteína, seja imediatamente após o treino, seja 2, 3 horas depois. E 10 gramas é uma dose bem abaixo do que a gente sabe que surte efeitos anabólicos em praticantes de atividade física, principalmente em indivíduos idosos, que foram os que foram analisados nesse estudo. E além disso, é no mínimo estranho que o grupo de ingestão tardia ele não teve nenhum ganho, nenhum resultado positivo. Não é que não teve em comparação com o outro grupo, não teve nenhum tipo de ganho em comparação com pessoas que não praticam atividade física. Fica muito estranho eles terem praticado 12 semanas de atividade de resistência, sendo que eles não praticavam anteriormente, e não ter nenhum tipo de resultado só porque eles consumiram a proteína um pouco mais tarde. E não é que eles tiveram menos resultados, eles não tiveram resultado nenhum. Então, se a gente levar em consideração que todo estudo que envolve treinamento resistido, ele apresenta algum tipo de resultado, mesmo que seja pequeno, quando a gente tem um estudo que não mostra nenhum resultado, ele acaba sendo um pouco duvidoso. E também, se a gente for analisar nesse trabalho a quantidade de ganho que o grupo da ingesta imediata teve, é um ganho que acaba sendo muito parecido aos grupos controles de todos os outros trabalhos, não importando a hora que teve ingesta proteica e nem a quantidade de proteína ingerida. Então, para um estudo que para muita gente é considerado como um estudo definitivo, que responde a dúvidas sobre se existe ou não uma janela anabólica de oportunidade, acaba sendo um estudo que gera mais perguntas do que vai nos dar respostas. E se a gente for olhar a literatura como um todo, os resultados eles são conflitantes. Como em qualquer tema, a gente sabe que você pode escrever um estudo sobre o que você quiser, que dependendo de como você fizer, você consegue provar aquilo que você está pensando. Sempre bom lembrar no estudo que existe, que ele mostra que consumir suplemento proteico e consumir fast food após o treinamento, o resultado de hipertrofia acaba sendo o mesmo. E podem procurar que esse estudo existe. Então a gente tem estudos que mostram sim o benefício da ingesta proteica imediata após o treinamento e outros grupos que mostram que isso não faz diferença. E aí, para onde correr? Então recentemente foi feita uma meta-análise e reuniu aí todos os estudos relevantes associados a esse tema de ingesta proteica. Se você quer acabar com uma discussão, você faz uma meta-análise bem feita, que isso vai te dar um poder de fogo de discussão muito importante. Então os critérios de inclusão para essa meta-análise foram que fossem estudos randomizados, onde um grupo consumia a proteína imediatamente após a sessão de treinamento e o outro grupo consumia pelo menos 2 horas depois. E dessa forma eles conseguiriam reunir nessa meta-análise 23 estudos com mais de 500 indivíduos analisados. E uma análise inicial mostrou que sim, teve um pequeno efeito benéfico nos grupos que consumiram a proteína imediatamente após, mas foi um efeito bem pequeno. Só que dando sequência nas análises, eles identificaram diversos fatores de confusão que podem ter influenciado esses resultados. E uma das coisas que se descobriu foi que no grupo que teve o resultado melhor, na esmagadora maioria das vezes, tinha tido um consumo de proteína maior
do que nos grupos de ingesta mais tardia. Isso o consumo de proteína ao longo de todo o dia, não só no momento ali do pós-treino. E além disso, a quantidade de proteína que foi ofertada aos indivíduos normalmente ficou abaixo aí do 2 gramas por quilo de peso corporal, que a gente sabe que é uma quantidade bacana e ideal aí para pensar num trabalho de hipertrofia. E assim foram surgindo outros problemas, como perceberam que juntavam indivíduos sedentários com já praticantes de atividade no mesmo estudo, ou também eles não separavam quem fazia uma suplementação pós-treino só com proteína, ou proteína associada com carboidrato, ou ingesta de alimento mesmo. Então, com esse cenário atual da literatura, fica difícil a gente chegar num consenso definitivo. O que a gente consegue extrapolar desses estudos é que se vai existir alguma vantagem na ingesta imediata de proteína no pós-treino, é que se realmente existe uma vantagem, ela é muito pequena. Se a gente for pensar em atletas de alto nível, competidores, que qualquer mínimo detalhe pode fazer diferença, para eles pode até fazer sentido esse tipo de situação. Mas não para a gente, né? Pessoas normais que buscam apenas uma melhora aí do físico, da performance, sem pensar em resultados competitivos extremos. Então a quantidade de proteína que você vai ingerir ao longo do dia acaba sendo muito mais importante do que o horário com que você consome ela. E a gente tem estudo que mostra que essa janela anabólica de oportunidade, se ela existir, ela acaba sendo muito maior do que aqueles 30, 60 minutos que o seu amigo chato da academia fica insistindo em te falar. Tem alguns estudos que mostram que até 6 horas depois de uma refeição, ela ainda vai estar gerando alguma resposta metabólica no nosso organismo. Então, dessa forma, se você tem uma dieta bem estruturada, aí, pensando no seu objetivo, não vai fazer muita diferença se você vai consumir imediatamente após, se você vai consumir dali 1 a 2 horas. E a gente sabe que a rotina é um fator muito mais determinante que esses dogmas teóricos para a gente construir e organizar nossos horários. Então, se você não vai conseguir comer imediatamente, ou se você só vai conseguir comer dali 2 horas depois, ou se depois do treino você fica enjoado, não consegue consumir nada, não se preocupe. O segredo vai estar na forma como você divide sua alimentação ao longo do dia. E não se você toma um shake 25 a 40 minutos depois do treino. Se você tem algum amigo que te pentelha com isso, marca ele aqui nos comentários, ou manda esse vídeo para ele. Eu espero ter conseguido ajudar a explicar um pouco mais sobre esse tema, tirar qualquer tipo de nóia da cabeça de vocês. É isso.